Olá, meu amado irmão, bem-vindo ao nosso canal. Se você está passando aqui pelo vídeo, é porque você ou gosta muito de pregação ou você quer aperfeiçoar as suas pregações. E como eu tenho falado nos vídeos anteriores, que há uma diferença entre pregação temática, pregação textual e pregação expositiva, e que a pregação textual ela pode ser feita a partir de um texto pequeno ou até de um versículo. Eu vou estar aqui trazendo de um versículo para que você entenda como se faz uma pregação textual a partir de um versículo. Também eu trazendo alguns recursos que todo pregador usa para que a sua pregação venha ter volume e ela possa ter um grande volume em apenas um versículo. Então fique conosco até o final desse vídeo, que eu garanto que você não vai se arrepender e que esse vídeo vai te ajudar muito na sua pregação. A primeira coisa que nós iremos fazer é pontuar dentro desse versículo. Nós vamos fazer algumas pontuações. No caso aqui nós vamos fazer 4 pontuações de apenas um versículo. E nós usaremos alguns recursos. O primeiro recurso vai ser uma história bíblica, que é para reforçar o nosso ponto, para que esse ponto tenha autoridade e tenha respaldo nas Escrituras Sagradas. O segundo ponto que todo pregador faz é trazer versículo para apoiar aquele assunto que está sendo abordado na pontuação desse sermão. O terceiro recurso, nós vamos trazer uma história que seja uma experiência ou minha ou de alguém que contou essa história, mas que ela tenha algo para ensinar e que esteja de acordo com a pontuação da pregação. Por último, no quarto ponto, nós fazemos a aplicação de todos os outros pontos. Então, vamos para a prática. O versículo que eu escolhi está em Filipenses 4,13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu separei 4 pontos. Primeiro, posso. Segundo, todas as coisas. Terceiro, naquele. Quarto, me fortalece. Então, são esses pontos que eu estarei trazendo dentro desse versículo. O versículo é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os pontos: posso todas as coisas naquele me fortalece. São 4 pontos da nossa pregação. Para eu separar os pontos, foi preciso eu fazer algumas perguntas. Primeiro, quem pode? O texto responde: eu posso. Eu posso o quê? Todas as coisas. Então, mais um ponto: todas as coisas. Terceira pergunta: em quem? E o texto me responde: naquele. Quarto ponto: de onde vem a força? Daquele que me fortalece. Então, os 4 pontos foram: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, agora nós vamos para os recursos, a qual eu falei no começo do vídeo. A primeira coisa foi uma história bíblica. Quando ele diz eu posso, eu me lembro da história de um menino chamado Davi. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17. Conta a história de que Israel estava em guerra contra os filisteus. Enquanto o gigante Golias assolava e amedrontava Israel, todos ficavam ali jogando as suas responsabilidades uns para os outros e não queria assumir a sua responsabilidade. Até que um menino chamado Davi assume a responsabilidade e diz: não tem quem vá, então eu vou. Ele se dispôs a ir. Então eu trago o recurso de contar a história de um menino Davi que se colocou à disposição e disse: eu não vou transferir a responsabilidade a ninguém. Eu posso. O texto está dizendo que você pode, você deve guerrear, porque Deus ele não vai descer do céu para guerrear a seu favor. Ele vai te usar para vencer as batalhas, as lutas e as tribulações que vierem. Ele vai te capacitar para que você vença a batalha. Então não fuja de responsabilidade. A responsabilidade é sua. O segundo ponto são todas as coisas. Quando nós estivermos falando sobre todas as coisas, tudo o que nós podemos, tudo o que nós queremos e que nós pedimos a Deus, eu vou usar um recurso que é um versículo que está no contexto amplo da Bíblia. Em Romanos, capítulo número 8, versículo 28, vai dizer: sabemos que todas as coisas
concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo nos dá respaldo e a garantia de dizer que nós podemos todas as coisas e que todas as coisas corrobora para aqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. O terceiro ponto dessa pregação é naquele. Então eu vou trazer um recurso que é uma experiência ou vivida ou contada por alguém. Então eu vou contar uma experiência que eu vivi. Quando eu era muito menino, aqui na minha cidade, é uma cidade do interior, então de ir de uma rua para outra não era muito fácil, porque não existia iluminação pública. A gente passava em um beco muito escuro e quando era para passar de uma rua para outra, eu ficava com muito medo. Às vezes, quando meu pai notava que eu estava com medo, ele olhava assim para mim, estendia a mão, me dava a mão, eu pegava na mão dele e ele me levava para o outro lado e ali eu ia muito confiante, porque alguém estava segurando a minha mão. Então, no caso aqui, meu pai era a minha fortaleza. No caso aqui, era nele que eu confiava. Então, para trazer esse ponto de que posso todas as coisas naquele, quando nós estamos passando por luta, dificuldade, ou seja, qualquer problema que nós estamos vivendo, é nele, em Cristo, que ele nos fortalece. Como eu, segurando na mão do meu pai, pude passar de um lado da rua para o outro, numa rua tão escura, que me trazia pânico, que me trazia medo, mas quando segurava na mão de meu pai, eu ficava fortalecido e corajoso. Assim é quando nós estamos segurando na mão de Deus, ou que Deus está segurando na nossa mão, para nós passarmos nas dificuldades da vida. É nele que está a nossa fortaleza. E por último, nós fazemos a aplicação no quarto ponto, que fala, me fortalece. Então, de onde vem essa força, essa coragem para vencer, para lutar? Não vem de mim, não vem de você, mas vem de Deus que está segurando em nossa mão para nós passarmos. Então você faz uma revisão de todos os pontos para você concluir a sua mensagem. Primeira coisa, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Está transferindo a responsabilidade para ninguém. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então, quando você se dispõe, quando você vai à guerra, você pode. Você tendo fé, você consegue. Porque Cristo está com você, segurando em sua mão, seja qual for a luta, a dificuldade, os planos, os sonhos que você quer alcançar. Porque a sua força não vem de você, a minha força não vem de mim, a nossa força não vem de nós mesmos, mas a nossa força vem de Deus. Ele que nos sustenta, Ele que nos faz vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Espero que eu tenha lhe ajudado usando vários recursos para deixar a sua pregação com mais volume. Se inscreve no canal, curte, compartilha, que é para os nossos vídeos chegar a mais pessoas e que nós possamos ajudar cada vez mais pessoas a estar se debruçando sobre as Escrituras para pregar o Evangelho. Que Deus abençoe você e toda a sua família.